Bom dia, pessoal. Professora Sara aqui com vocês. Nós hoje vamos dar continuidade aí ao nosso assunto de biossegurança, né? Na última aula nós falamos sobre uma introdução, um geralzão, e falamos também sobre algumas normas regulamentadoras, né? Na verdade, nós citamos hoje que a gente vai falar mesmo. E eu passei para vocês, né, que nessa última aula que a biossegurança vai trabalhar com a saúde, principalmente com a saúde do trabalhador, e trazendo para dentro do nosso contexto, nós vamos falar bem especificamente da saúde do trabalhador profissional da saúde, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre paramentação e desparamentação. Nós vamos falar de dois assuntos, na verdade. Nesse primeiro bloco, nós iremos falar sobre os EPIs, a paramentação, né? E no próximo bloco nós vamos dar continuidade com infecção hospitalar. Porque esses dois assuntos, eles se completam. Por exemplo, para a maior medida de segurança para a gente evitar a contaminação é a higienização das mãos e a paramentação correta e, consequentemente, a desparamentação. Então, hoje essa aula vai ser bem tranquila. Como eu falei na última aula, essa disciplina ela não tem muito a ver com decoreba. A gente precisa mesmo aprender. Eu queria ter colocado tudo no mesmo vídeo, mas eu não consegui fazer de uma forma que o áudio funcionasse os dois no mesmo vídeo. Então, eu tive que separar e aí ficou aí aula 3, parte 1 para vocês, tá? Parte 2, se não me engano. E aí vocês vão poder dar continuidade assistindo a paramentação, porque fica mais fácil do que a gente explicando, porque só falando, você às vezes não consegue visualizar a prática, né? Então eu coloquei o vídeo, da mesma forma eu vou falar da higienização das mãos, eu também vou fazer assim, eu acho que fica um método bacana, porque aí eu falo e vocês visualizam e também vão poder treinar em casa, né? Basta você ir numa loja de artigos hospitalares, comprar lá, tem capote descartável e tudo, como você vai usar só para treinar, você não precisa jogar ele fora, né? E aí você vai poder fazer esse treinamento em casa a partir do videozinho que eu disponibilizei, tá? Então vamos lá dar início, né? Sem mais delongas. Hoje a gente vai iniciar falando sobre a NR6. Como eu tinha falado para vocês, nós temos, passou demais aqui, as normas regulamentadoras, né? Que vão falar de determinados assuntos. E a norma regulamentadora número 6, ela vai falar especificamente do uso de equipamentos de proteção individual. O que eu coloquei aqui no slide sobre a NR é um copia e cola. Eu peguei exatamente o que está lá na NR, tá? Então, eu vou disponibilizar ela para vocês, que dessa forma vocês vão poder ler ela na íntegra. Eu pego aqui pro slide as partes que eu considero mais importantes, mas vocês vão poder estar lendo ela completa, né? E fazendo aí esse estudo. A NR6 ela vai dispor sobre o uso dos equipamentos de proteção individual. Não só sobre o uso, sobre a fabricação, a comercialização, então ela é bem completinha. Eu trouxe aqui o que é mais concernente pra gente, né? Mais concernente não, mais importante. Então, aqui diz que para os fins da aplicação dessa norma, considera-se EPI. A gente já até tinha dado esse conceito, né? Todo dispositivo que for de uso individual e vai ser destinado à proteção de riscos da saúde do trabalhador. Então, esse é o conceito do EPI, né? Nós temos ainda o equipamento conjugado de proteção individual. Todo aquele que é composto por vários dispositivos que o fabricante tenha associado contra um ou mais riscos, que possam ocorrer simultaneamente e que sejam suscetíveis à ameaça de ameaçar a segurança do trabalhador. Então, por exemplo, ele trabalha ali com, ao mesmo tempo, com peso e ruído. Então, ele tem que usar o capacete e o protetor auricular. Ele está conjugando mais de um equipamento para que faça-se a proteção completa desse trabalhador, né? Nós temos ainda o conceito que não está nessa norma, mas eu já falei para vocês, que é o de equipamento coletivo, o EPC, né? Equipamento de proteção coletiva. E aí, esse equipamento, ele é aquele que vai ser utilizado por mais de um trabalhador, porque o EPI, ele é individual. O óculos, só aquele carinha usa,
a máscara só aquela pessoa usa, mas o equipamento de proteção coletiva ele vai ser usado por um grupo de pessoas que desempenha uma determinada atividade, né? O mesmo trabalho. E aí a ANR traz pra gente ainda algumas normas que devem ser seguidas tanto pelo empregador, a empresa, quanto pelo empregado, né? A pessoa que está ali trabalhando. Então, a empresa ela é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente o EPI adequado ao risco da atividade que ele desempenha, né? Então, por exemplo, o técnico de enfermagem, a empresa onde ele vai trabalhar tem que fornecer lá para ele a máscara de proteção individual, tem que a máscara cirúrgica, né, no caso, ele tem que proteger. Desculpa, gente, deu uma travada aqui. Ele tem que fornecer, eu ia falar ele tem que proteger, nada a ver, né? Ele tem que fornecer também para esse técnico a luva descartável, o avental de trabalho, né? Tem locais que usa jaleco, outras usa aquele uniformezinho privativo. Então, tudo isso tem que ser fornecido pela empresa de forma gratuita, tá? Sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidente do trabalho ou de doenças dos profissionais e de trabalho, enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas e para atender a situações de emergência. Então, isso é uma obrigação da empresa. E aí, lá na NR, como eu falei para vocês, eu peguei aqui um copia e cola dela, também traz o que é a obrigação do empregador e o que é a obrigação do empregado. Então, vamos lá. A obrigação do empregador, da pessoa que está contratando. Adquirir o adequado ao risco de cada atividade. Exigir o uso do EPI, no caso, né? Fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança de saúde do trabalhador, ou seja, ele tem que ter o certificadozinho ali de que ele realmente vai proteger aquela pessoa. Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação do seu EPI. Substituir imediatamente quando danificado ou extraviado. Responsabilizar-se pela higiene e manutenção periódica. Comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada e registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotados livros, fichas ou sistemas eletrônicos. Aqui é só uma questão mesmo para registro, né? Para ficar ali que foi fornecido. E aí, ao empregado, ou seja, ao trabalhador, ele é obrigado a utilizar o que foi oferecido, o EPI que foi entregue, né? E apenas o que tenha finalidade para aquele destino. Ele também tem que se responsabilizar pela guarda e conservação. A gente viu lá que é a obrigação da empresa orientar ele sobre isso, mas é a obrigação dele ter o cuidado pelo seu EPI. E comunicar ao empregador qualquer alteração que torne impróprio o uso e também cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. Se a gente fosse resumir, o que poderia dizer? É a obrigação do empregador fornecer e a obrigação do empregado utilizar e guardar da maneira adequada, fazendo um resumão, né? E aí, quando a gente fala de paramentação e desparamentação, o que significa? Primeiro, paramentar é você utilizar todo o EPI que é necessário para desempenhar uma determinada função. Então, eu vou dar um banho no leito de um paciente ali contaminado ou potencialmente contaminado, vou utilizar um capote ou o nome técnico aí, avental, né, impermeável, para que não molhe a minha roupa e não me traga risco de contaminação. Se eu vou trabalhar com um paciente que tem transmissão de alguma doença por aerosóis, que a gente vai falar lá na frente o que significa, eu vou utilizar a máscara N95, porque eu sei que é ela que vai me fazer a proteção disso, né? Desse tipo de doença transmitida pelos aerosóis. Então, a paramentação e desparamentação, ela é basicamente para a proteção tanto do funcionário quanto do paciente que está recebendo essa assistência, né? Aqui eu coloquei para vocês qual é a sequência correta dessa paramentação, de que forma que ela deve acontecer. Deixa eu tentar passar o slide aqui. Isso, foi. Então, para a gente desempenhar as atividades de assistência, você vai primeiro identificar que tipo de proteção você precisa em questão
as vias respiratórias, né, as vias aéreas, para poder identificar qual máscara você vai utilizar. Então, se esse paciente transmite gotículas, a gente vai utilizar a máscara cirúrgica, essa comumzinha. Já se esse paciente transmite por aerosóis, aí você vai precisar utilizar a máscara N95 ou PFF2. Qual a diferença da gotícula para o aerosol? A gotícula ela é uma partícula mais pesada, ela não fica suspensa por tanto tempo no ar e ela também não tem alta disseminação, ela não consegue alcançar longas distâncias, né? Então eu tossi aqui, tossi não, perdão. Eu tossi, eu tô eliminando gotículas, né? Quando a gente conversa, você também tem essa respiração, então vai sair gotículas do nariz, da boca, isso é uma gotícula. Já o aerosol, ela é uma partícula menor que 5 micra, que é a unidade de medida, né? Ela é muito pequena, então com isso ela consegue se disseminar por longas distâncias e ela vai ser aspirada por outras pessoas de maneira muito mais facilitada. E aí nós vamos ver que tem algumas doenças, quando a gente fala de infecção hospitalar, que são transmitidas por gotículas e outras que são transmitidas por aerosóis. E é a partir daí que eu vou decidir se eu preciso usar a máscara cirúrgica ou máscara N95. Um exemplo é a Covid-19. Ela é transmitida por gotículas, porém existem procedimentos que vão gerar aerosóis. Quando vai, por exemplo, se necessitar aspirar esse paciente, né? Aí a gente vai estar fazendo um procedimento gerador de aerosol. Nesse caso é necessário usar a máscara N95. Mas e aí, professora, ela tem alta contaminação, o profissional que está ali prestando assistência direta ao paciente com Covid, ele vai poder ficar fazendo a troca dessa máscara? Não. Então, nesse caso, como ele não pode fazer a troca da máscara pelo risco de contaminação, ele vai utilizar durante todo o seu plantão a máscara N95, porque vai chegar algum momento que vai ser necessário ele fazer ali algum procedimento gerador de aerosol. E às vezes até mesmo pelo paciente estar entubado, isso já se torna gerador de aerosol. Então, por isso que mesmo que a doença seja transmitida por gotículas, no caso específico da Covid-19, essa pessoa vai precisar utilizar a máscara N95 durante o plantão. Então, aqui eu coloquei para vocês a sequência de que isso deve acontecer, né? Primeiro o avental. Antes de tudo, higienização das mãos. Nós vamos ter uma aula só de higienização das mãos. Vocês vão aprender a técnica correta. Vai ser, não se desesperem, tá? Tudo no tempo de Deus. A gente vai falar disso também. Então, primeiro, higienização das mãos. Antes de qualquer procedimento, não só da paramentação. Mas falando aqui da paramentação, vou iniciar higienizar as mãos. Essa higienização pode ser com água e sabão ou com álcool 70%. Quando que eu vou decidir o que usar? Quando houver sujidade visível na mão, aí vai ser com água e sabão. Lava, faz a fricção, né? Que a gente vai entender direitinho qual o tempo correto, a sequência. Agora, se não tem sujidade visível, aí essa higienização pode ser com álcool 70%, que ele tem a mesma eficácia, né? Então, vou iniciar pela colocação do avental. Lembrando que o avental, ele não pode haver amarrações ali na frente, igual a gente vê que tem pessoas que pegam aquela fita e amarra na frente. Isso aí aumenta o risco de contaminação, porque aquela fitinha fica dobrada e tal, e depois você vai precisar tocar nela para desatar. Então, sempre as amarrações nas costas, tá? Nós vamos ter também, depois disso, colocação da máscara. Aí pode ser máscara cirúrgica ou N95. Depois disso, óculos de proteção ou face shields, que é aquela proteção facial, gorro e, por último, as luvas. Então, essa é a sequência correta para a colocação dos EPIs. Se você fizer aí no seu caderno um esquemazinho para não esquecer, né? Você pode anotar AMOGOL, que vai ser AMOGLU, de luvas. Ai, eu falei GLU, GL, né, gente? Hoje eu tô travando aqui, né? Tá difícil. Vamos lá. Então, você vai anotar essa sequência no seu caderno. AMOGOL, que aí você não vai se esquecer. A de avental, M de máscara, O de óculos
G de gorro e L de luvas. Essa é a sequência da colocação. Aqui embaixo, no último quadradinho de imagens, tem aí pra vocês se fosse com a máscara N95. Percebam que isso não altera a ordem dos fatores, tá? Só vai fazer a troca da máscara. Depois disso, nós temos a sequência correta para retirada dos EPIs, que é o que a gente chama de desparamentação. Meu slide está travando um pouquinho aqui. Passou demais. Volta um. Meu computador tá igual eu hoje, só travando. Isso. Então, a ordem correta aí para... Peraí. Eu acho que eu coloquei duas fotos iguais. Ah, não. Aqui é o uso de EPI na atividade de assistência aos pacientes suspeitos ou confirmados de Covid e também pacientes que têm ventilação mecânica não invasiva, né? Então, é aquilo que eu falei pra vocês. Sempre que a gente tem doenças transmissíveis por aerosóis ou doenças que vão ser... que necessitem do uso de procedimentos que vai ser gerador de aerosol, vai ser utilizada a máscara N95 porque ela oferece a proteção correta aí para esse profissional, tá certo? Eu tô olhando aqui, eu não coloquei a imagenzinha de desparamentação. Ai, Jesus. Só um minutinho, gente. Ah, tá aqui. E hoje não tá dando bom não, viu? O computador só travando. Aqui, ó, tem a sequência correta da colocação, o amo gol, que eu falei pra vocês, né? E aí, depois, nós viemos aqui, ó, pra remoção dos EPIs, o lado que tá verdinho, né? O lado direito da tela. Pra mim, aqui tá o lado direito. Então, vamos lá. Para retirar, nós vamos iniciar sempre do mais contaminado para o menos contaminado, tendo atenção para o momento certo da higienização das mãos. Vocês percebam que no caso da desparamentação, nós vamos higienizar as mãos bem mais vezes. Porque na hora de colocar, você higieniza a mão no início do procedimento, né, antes de iniciar. E se for um local onde tenha antessala, você vai higienizar as mãos novamente antes de colocar a luva. E aí, uma coisa que eu não falei pra vocês. Preste atenção que nós temos pacientes que vão ficar em quarto de isolamento. Quando for esse tipo de procedimento, você vai colocar avental, máscara, óculos e gorro antes de entrar no quarto. E aí, depois que você já está dentro do quarto, você vai novamente higienizar as mãos e colocar a luva. Agora, se você não tem uma antessala, você vai fazer toda essa paramentação antes de entrar no quarto, tá? Aí, olha só. A remoção dos EPIs. A gente inicia do mais contaminado para o menos, né? E lembre-se que no seu rosto é onde tem o maior risco de contaminação. Então, tem que haver a higienização das mãos. Então, vamos lá. Começando tirando as luvas, despreza no lixo, no coletor de resíduos, né? Depois disso, você higieniza as mãos, porque você tirou a luva, que era ali o mais contaminado, porque você utiliza as mãos todo o tempo, né? Pra prestar qualquer tipo de assistência. Depois disso, retira o avental, o gorro, e aí você novamente higieniza as mãos, sai da sala, faz a higienização com o álcool 70 ou a higienização com água e sabão, e só então você vai tocar no rosto para tirar o óculos e a máscara. Feito isso, você vai higienizar as mãos novamente para poder dar continuidade no seu plantão. Então vejam que é uma sequência bem corretinha, né? E novamente, você pode fazer aquelas siglazinhas. Você coloca LAGOM, que é a sequência da desparamentação, né? Luva, avental, gorro, óculos e máscara. Ela é praticamente o contrário do que a gente utilizou para colocar, né? A luva, ela é sempre a principal, né? Na hora de colocar a paramentação, ela é a primeira. E na hora de tirar, ela é a... Desculpa, na hora de colocar, ela é a última. E na hora de tirar, ela é a primeira. Ela é protagonista aí, né? Justamente por isso que eu falei. Porque ela é o mais contaminado que a gente tem, né? Então aqui, galerinha, aí eu coloquei pra vocês também o que não é indicado, que a gente às vezes até vê acontecendo, né? Eu tô vendo que no slide aqui também ficou
incompleto o link que eu coloquei do vídeo, mas não tem nada. Tem um vídeo aí com o link que eu fiz. Com o link, não. Tem uma aula só com o vídeo. E eu vou disponibilizar esse link junto com os exercícios. E eu fiquei devendo pra vocês também o link do filme, que eu esqueci de trazer, né? Eu esqueci de colocar nas últimas atividades que eu tinha prometido o filme lá de Florence Nightingale. Eu falei pra vocês que ia colocar, né? E esqueci. Deixa eu achar aqui o último slide que eu tô querendo mostrar pra vocês. A gente já tá finalizando. Essa aula foi bem curtinha, né? Porque tem o vídeo da continuação e aí vocês vão poder assistir. No vídeo, tem só o áudio lá do vídeo mesmo, porque eu não consegui falar nada, gente. Porque eu não consegui arrumar o áudio pra fazer isso. Então, vamos lá. Aqui, ó, não é indicado o uso de 2 pares de luvas. Muitas vezes a gente vê isso acontecendo. As pessoas colocam, né, a luva em cima da outra. Isso não é indicado. Também não é indicado o uso de 2 máscaras de nenhuma forma. Agora, principalmente no Covid, quem teve a oportunidade de visitar o hospital, vê muita gente fazendo isso e não é indicado pela Anvisa, tá? Então, nem é indicado fazer o uso de 2 máscaras cirúrgicas. Isso não traz mais proteção para a pessoa, porque a produção dela é uma só, né? O fator de proteção. E também não é indicado fazer uso de máscara cirúrgica ou por cima ou por baixo da N95 ou PFF2, tá? Ou você usa um ou outro. Isso, no caso, é desperdício de material e pode até prejudicar a vedação no caso da máscara N95, tá certo? Então, eu vou terminar o vídeo por aqui. Depois eu mando o link pra vocês, agora que eu vi que ficou incompleto aí. Mas nós vamos terminando por aqui esse vídeo. Vocês vão agora assistir a prática da paramentação e desparamentação. E no próximo bloco a gente vai falar sobre infecção hospitalar, beleza? Descansa, toma uma aguinha, levanta, vai ao banheiro e eu espero vocês pra gente dar continuidade na nossa aula. Já já!